Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida, que Deus abençoe você poderosamente. Estamos aqui na série das ofertas bíblicas e agora eu quero falar de uma oferta bem interessante, que eu vou colocar o nome dela de oferta de reconciliação. Que oferta é essa? É aquela que, quando a pessoa queria fazer as pazes com alguém, ele não iria nessa pessoa sem oferta. Um caso bem típico da Bíblia é quando Jacó vai encontrar com Esaú. E a Bíblia diz que ele prepara então umas ofertas. Essas ofertas que ele prepara, se você contar todas, vai dar 580 animais. Alguns dizem que esse era apenas o dízimo do que Jacó tinha. Por isso é considerado que duas pessoas dão o dízimo para pessoas erradas. Uma foi Abraão, que dava o dízimo para Ló, e o outro foi o Jacó, que deu o dízimo para Esaú. E ambos pagaram uma consequência muito grave por dar esses dízimos às pessoas erradas. Mas no fato aqui, eu não quero tratar deste assunto específico, mas também do fato de que Jacó prepara essa oferta para encontrar com Esaú. Talvez você conheça a história ou não, mas Esaú se sentia lesado e se sentia enganado pelo irmão, quando na verdade ele comprou a primogenitura por um prato de lentilha e depois ele foi abençoado no lugar do irmão e foi obrigado a fugir e ficar mais de 20 anos fora da casa do pai. E quando ele vai voltar, ele volta muito rico e agora ele vai trazer uma oferta. Mas ele, no texto diz assim, eu vou dar uma oferta, entregar esse presente para que aplaque a ira. Então, às vezes tem uma pessoa que está contrariada e talvez uma forma de aplacar a ira é enviando uma oferta. Só que você precisa saber isso no tempo certo. Por quê? Porque se você acabar de ficar com raiva de alguém e mandar uma oferta, isso não vai funcionar. Para que venha a funcionar esse tipo de oferta, uma das coisas que tem que acontecer é esperar o tempo passar, resfriar a cabeça, entrar oxigênio nesse cérebro, para que possa pensar, refletir, para depois fazer esse tipo de oferta. Como a Bíblia diz que isso tudo é um tempo determinado para cada coisa. Uma certa vez, eu estava numa igreja e fiquei nessa igreja por 3 anos. E então eu ia para a igreja às quarta-feiras, o pastor começava o culto, mas ele não tinha hora de acabar e eu tinha hora de entrar no trabalho. Então às vezes eu tinha que sair antes do culto terminar, ou às vezes eu saía muito em cima da hora e chegava no serviço atrasado. E um dia esse pastor me chamou a atenção, eu expliquei, mas ele não entendeu. E incrível que pareça, aquele pastor me chamou de um nome que foi muito terrível, por causa dessa atitude de sair mais cedo, de não esperar o culto terminar. Segundo ele, não tinha compromisso. E falou uma palavra que me doeu demais o coração naquele dia, que eu não quero citar aqui, até para não denegrir a imagem desse pastor. De fato, eu, naquele dia que eu estava naquele lugar tão dedicado, mas fui tão ferido naquele dia, que eu resolvi sair daquela igreja e congregar em outro lugar. E passou-se 7 anos. O Senhor falou comigo, volta lá naquele pastor, pede perdão. Eu disse para o Senhor, mas eu já tenho tanto tempo que eu saí de lá. Ele falou, mas ele ainda não esqueceu. Mas esse é o tempo. E eu voltei, fui falar com o pastor e ele começou ainda, via que estava muito ferido depois de 7 anos também comigo. E depois de termos consertado, falado, e eu pedi perdão, ele disse, eu queria que o Senhor me abençoasse. Ele disse, mas você já foi abençoado. E muitos pastores, eu falei, mas não pelo Senhor. Me abençoe, me perdoe. Naquele tempo, o Senhor falou muito claro comigo, vá e não justifique nada. Você não deveria ter saído daquela forma, teria que ter um tempo certo para sair, não um momento de ira. Era muito novo, ainda tinha acabado de chegar em Portugal. E fato é que na hora que ele orou e me abençoou, eu já estava tranquilo, eu me humilhei
Assim que ele terminou, eu tirei uma corrente de ouro, entreguei para ele. Falei, essa é uma oferta para reparar de tempo e para como testemunho que um dia nós fizemos um concerto e eu estou aqui trazendo essa oferta. Queridos, eu nem sabia desse princípio, mas de lá para cá Deus me abençoou muito. Então, se você saiu de um lugar, deixou alguém ferido ou feriu, um dia eu volte lá e levo uma oferta, chamada oferta de reconciliação. Você pode ter certeza que tudo muda na sua vida. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir.